Dando continuidade, então, no livro de Apocalipse, nós já batemos a introdução, o período das igrejas, os capítulos que falam a respeito de Deus, e agora nós estamos entrando, propriamente dito, no período tribulacional. Então, isso daqui é uma exposição do que é o livro de Apocalipse quando nós falamos desse período tribulacional. Nós temos 7 selos sendo rompidos. A abertura do 7º selo, ela não tem nenhum juízo propriamente dito, mas com a abertura do 7º, inicia-se 7 trombetas. E aí, a 7ª trombeta, ela não tem nenhum juízo específico para ela, mas com o toque da 7ª trombeta, nós temos 7 cálices sendo derramados. E agora a gente vai trabalhar então o livro de Apocalipse, você sabendo que os 6 primeiros selos eles são abertos na primeira metade e o 7º selo ele é aberto na segunda metade. E com ele todo o resto do Apocalipse vai se desenrolar. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vá. A nossa tradução é vem, né? Mas não é para vir, é para ir. É um juízo que sai do trono de Deus em direção à terra. Então é vá. A nossa tradução para o português ela não é a melhor forma, mas se nós pegarmos a edição que existe em português da Bíblia judaica completa, você vai ver que a melhor tradução seria vá. Continuemos então. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E muitas das vezes as pessoas veem esse homem em cima desse cavalo branco e falam, é o Cristo, é o Messias. Não, não é o Cristo, não é o Messias. Você tem que ver que esse homem no cavalo branco, ele é descrito como um cavaleiro com um arco. O Messias já foi descrito no livro de Apocalipse. Você pode olhar os primeiros versículos, você vê que João descreve a figura que ele vê e quem é essa figura? É o Messias. Então, João descreve com exatidão. Esse homem aqui, ele é descrito apenas com um arco. Esse não é o Messias. E não existe 2 simbolismos referentes a uma mesma pessoa sendo utilizados no mesmo livro. Então, esse tem que ser outra pessoa. Um cavalo ele vai sempre identificar símbolo de poder, símbolo de autoridade, símbolo de avanço rápido. Então os fatos vão acontecer de forma rápida, de forma iminente. Então logo a ordem seja dada, ela vai se cumprir numa velocidade espantosa. Aí temos um cavaleiro com um arco. Arco, na simbologia judaica, vai identificar poder. Então, quando você encontra uma passagem no Antigo Testamento indicando que o arco foi quebrado, o poder foi retirado, a capacidade que ele tinha de atacar ou de se defender foi destruída quando o arco é quebrado. Aqui não, esse cavaleiro ganhou um arco, então foi-lhe dado poder, foi-lhe dado autoridade e foi-lhe dado uma coroa. Então, tudo aquilo que ele intentar fazer, ele conseguirá. Ele terá bom êxito. Saiu vencendo e para vencer. Este aqui é o anticristo. Deus dá autoridade para que ele possa agir livremente nesse período. Tudo que ele intentar fazer terá êxito. É isso que o texto está querendo dizer. Ele não será impedido, como ele vem sendo impedido por causa da ação do Espírito Santo na época do período das igrejas, até que seja afastado o único que o detém, a ação do Espírito Santo na forma como ele age no período das igrejas. Bem, é só uma passagem, então a gente já vai analisar o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vá. E saiu outro cavalo.
vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Só para você ter uma ideia, quando nós falamos que 3 anos e meio são de paz e 3 anos e meio são de intensa tribulação, nós estamos falando a respeito de Israel. 3 anos e meio, Israel fará aliança com o anticristo. E Israel terá paz. Depois dos 3 anos e meio, quando o anticristo se assentar no local onde o profeta Daniel disse que ele se assentaria, dali em diante acabou o tratado de paz com Israel. O resto do mundo não está gozando dessa paz toda. Quando nós verificamos que os selos estão sendo abertos, nós estamos vendo que está acontecendo algumas coisas. Então, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Veja bem, o arrebatamento ocorreu. Aqueles que são cristãos foram retirados do meio. Todos os homens corruptos estão no poder, sem que haja ninguém que levante a voz contra o que eles estão fazendo. O mundo está em profunda guerra. Estamos tendo problemas que eram comuns de uma ou de outra região. Nós que somos brasileiros, nós sabemos que mesmo tendo cristãos na política, a coisa não anda bem. Imagina na época futura, sem a ação de nenhum homem que tenha intenção em fazer algo segundo as Escrituras. Isso em âmbito global. Então é o que nós teremos. Então, os homens serão cobiçosos de sórdida ganância. E aí nós teremos tudo isso. A paz será tirada para que os homens tenham a intenção de matar-se uns aos outros. E também lhe foi lhe dado uma espada. Então está falando de juízo. Está falando que a espada será lançada contra a terra. A gente vê esse simbolismo quando a gente vê o anjo que para com a espada na ilha de Armon, quando ele estava julgando a nação de Israel por causa do pecado de Davi. E ele retém a espada no local onde seria construído o santuário de Deus. Eu acho que aqui é suficiente a gente comentar a respeito disso e a gente pode já partir para o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vá. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavalo com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse terceiro selo está sendo rompido. Existe uma ordem cronológica, né? Você não rompe o terceiro antes do segundo. Então, os fatos estão acontecendo um após o outro. Se nós estamos falando de questão de milésimos, de dias, de anos, eu não sei te precisar. Mas existe uma sequência lógica de quebras de selos e de fatos que estão vindo a ocorrer na face da terra. Então aqui, esse cavaleiro, ele tem uma balança, e com essa balança a gente simboliza compra e venda, pesos de mercadorias. Então a gente verifica que nessa época haverá uma escassez tamanha de alimentos de base, para as pessoas poderem se alimentar com eles, e a procura vai ser tanta, mas a oferta vai ser tão pouca que tudo será extremamente caro. Mas existem coisas que não serão danificadas. Tirando o azeite e o vinho, você não enxerga nenhum outro produto que não possa ser danificado. Bem, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vá. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo.
E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. O que nós estamos vendo aqui são as profecias de Zacarias. Zacarias está dizendo que existiam 4 cavaleiros, que eles sairiam da região de Israel e eles iriam percorrer toda a terra. Toda a terra. Então nós temos aqui o juízo vindo da parte de Deus e sendo lançado sobre toda a terra. E é interessante você notar aqui que ele está falando que esse 4º selo vai produzir um juízo que vai eliminar a 4ª parte da terra. Você consegue mensurar o que seria a 4ª parte da terra? Há coisa de um mês atrás, aproximadamente, a população mundial estava em torno desse número aqui. É claro que ela cresce e continua crescendo. Mas, para efeitos didáticos, a gente pode trabalhar em torno de 7 bilhões. Vamos lá. Ele está dizendo que a 4ª parte da Terra será destruída. Então a gente tem aí a 4ª parte como quase 2 bilhões. Quase. E aí sobrariam 5. A gente acha, 5 bilhões, ainda sobrou muita gente. Mas eu vou tentar colocar isso de outra forma para você entender. Quando nós olhamos para a população que existe no Brasil, nós estamos em torno de 200 milhões. Então não chega nem perto desse quase 2 milhões. Quando nós tentamos juntar mais os Estados Unidos, somar a população brasileira com a população dos Estados Unidos, nós vamos chegar aí em torno de quase meio milhão. Agora, se eu eliminar toda a América, do norte ao sul, eu vou ter a metade do número de pessoas que serão mortas naquela época. Você já consegue entender o que é 1/4 da população global sendo dizimada? É só você imaginar, da ponta da América do Sul até a ponta da América do Norte, sem vida. E mais uma porção da Europa. Acabou a vida aí, extinta. É isso que é 1/4 da população mundial vindo a óbito. Bem, então vamos ao 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Existem inúmeras interpretações para essa passagem, mas como eu não posso fugir da lógica de raciocínio que eu estou adotando, eu não posso ir para a maioria das linhas de interpretação que são utilizadas. Algumas linhas de interpretação dizem que esses são os santos de todas as épocas. Mas como assim são os santos de todas as épocas, se os santos estão curtindo, entre aspas, as bodas do Cordeiro, junto com o Messias? Eles não poderiam estar ali debaixo, porque estes estão reunidos com o Messias desde o momento que houve o arrebatamento. Porque o arrebatamento é bem claro, diz que primeiro os mortos, depois os vivos. Então todos aqueles que já morreram estão com Cristo. E aqueles que estavam vivos e foram arrebatados estão com ele também. Quem são estes, portanto, que estão debaixo do trono de Deus? Penso eu que esses são os que estão morrendo durante o período tribulacional.
não chegamos na ponta do versículo que fala a respeito das duas testemunhas, mas o ministério das duas testemunhas ocorre na primeira metade da tribulação. Primeiro, João está narrando as coisas que estão acontecendo no céu. Depois ele volta a narrar de novo o que está acontecendo na terra. Mas, nesse período, até o sexto selo, nós estamos trabalhando a primeira metade. Justamente a época em que as duas testemunhas estão pregando audaciosamente a respeito de Cristo, a respeito do Messias, de tudo o que ele fez, de tudo que ele cumpriu e de tudo que ele há de cumprir ainda. Existem pessoas se convertendo ao longo do globo. Existem pessoas que estão sendo perseguidas. Todos aqueles que estão sendo perseguidos estão indo a óbito. Mas quem está perseguindo o anticristo? Olha, muito provavelmente o anticristo não está muito preocupado com esse pessoal nessa época. O anticristo estará preocupado com eles no início da segunda metade. Mas nessa época a gente tem as religiões que são contrárias ao cristianismo. Entenda o islamismo, por exemplo. A maioria dos cristãos foi arrebatado. Aqueles que... O mundo é islâmico. O mundo é islâmico. Você tem que entender isso. Porque não temos mais cristãos na face da terra. Alguns poucos se convertem ao cristianismo mesmo assim. O que você acha que essas pessoas vão sofrer? E qual é a derradeira consequência destes que não conseguirem fugir das perseguições? Sim, virão a óbito. Bem, dentro desse contexto, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, destes que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então agora a gente segue para o próximo. Enfim, chegamos no sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A gente está no sexto selo, no finalzinho da primeira metade da tribulação. Então a gente vê agora que até os elementos, os astros, estão sofrendo influência, estão sofrendo ação. Então o mundo inteiro conhecido está sendo abalado, selo após selo. E depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Mas isso tem um motivo. E o motivo disso é justamente o fato que vem a seguir, com a abertura do sexto selo. Vi outro anjo que subia do sol nascente, ou do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, eles vão executar os juízos de Deus, mas antes os servos devem ser selados. E quem são esses? Então ouvi o número do que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel.
não fala das nações gentílicas, fala das tribos dos filhos de Israel. Esses 144 mil são importantes. Eles devem ser selados porque eles não podem sofrer dano. Eles têm que serem resguardados. Eles têm que passar pelo momento tribulacional. Eles têm que alcançar o reino milenar. Estes são aqueles que serão separados para exercerem o sacerdócio durante o milênio. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai verificar que Deus separou Israel para que ele fosse o povo santo, nação santa, povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus. Eles deveriam ser sacerdotes do Deus Altíssimo, mas somente uma tribo tinha cumprido isso até agora. Mas no reino milenar, o Israel como um todo será sacerdote diante de Deus e vai se cumprir os textos do Antigo Testamento, de Zacarias, onde que vai dizer que os homens pegarão nas orlas das vestes de um judeu porque sabem que o Deus dele encontra-se em Jerusalém. E eles vão até lá para poder adorar ao Deus verdadeiro. Ok. Passando de novo, nós vamos verificar novamente aquele chavão. Depois destas coisas. Então, aquilo que ele estava citando, a abertura dos selos, findou. Então, quando acabar toda a abertura desses selos, eu vou citar agora o que acontece depois. Vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Só lembrando, o contexto é depois destas coisas. Os selos já foram. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então ele está falando, olha, ao final do período tribulacional, estes são aqueles que passaram por esse período e foram mortos. Foram mortos porque eles acreditaram no Messias, acreditaram no Cordeiro. E lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A salvação destes aqui foi por intermédio da morte. Eles morreram, eles foram até as últimas consequências, eles foram mártires durante o período tribulacional. Você não vê arrebatamento sendo citado aqui. Você vê que de repente eles aparecem diante do trono do Cordeiro. Nós estamos falando de morte. E aí, só para você ter uma ideia do que a gente está citando, a gente tem a segunda metade, que é chamada de grande tribulação, e ao final dela, a gente tem um ancião praticamente surpreso, verificando que tinham pessoas com vestiduras brancas, que foram sendo acrescentadas conforme o tempo ia passando. A gente viu o início desse acréscimo em versículos anteriores, quando se olhou para debaixo do trono e viu pessoas clamando: até quando o Senhor não há de julgar? E aqui você vê o final. Estes são os que vêm da grande tribulação. Então, lá em cima está tendo as bodas do Cordeiro, mas lá embaixo está tendo mortes, está tendo perseguições. Aqueles que se convertem ao cristianismo nesse período, eles estão morrendo e todos eles vão se juntar com o Messias nesse momento. Estes são os que vêm da grande tribulação. Então essa pergunta, esse questionamento, ele está bem próximo do fim do período tribulacional. Porque momentos depois, a igreja tem que descer com Cristo para encerrar o período tribulacional. Bem, então vamos prosseguir. Só para você recapitular,
Já batemos a introdução, igrejas e Deus, agora estamos batendo a tribulação. Voltamos a esse quadro e agora a gente vai começar a analisar a segunda metade. A gente vai analisar a última abertura desse selo, que é o sétimo, e o que acontece com a abertura desse selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, os anjos recebem trombetas. E agora eles vão exercer o juízo. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve uma saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e as árvores, e também toda a erva verde. Então você consegue imaginar o que é a terça parte? A gente tem essa área em vermelho, para você ter uma ideia. A terça parte de tudo aquilo que existe de verde foi queimado. Você vê que o mundo começa a ficar um local menos propício a ser habitado. Se a gente olhar no globo, que seria a terça parte de um modo geral, mas aí você vai ter que lembrar que é só a terça parte daquilo que era verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então, o mundo está ficando realmente um local difícil de se habitar. Já estamos nos juízos das trombetas. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma estrela grande, ardendo como tocha. E o nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então você verifica que a terça parte da água potável de todo mundo, ela deixa de estar boa. Ela fica imprópria para o consumo. Fala que uma grande estrela caiu na terça parte das águas dos rios. Mas é impossível uma única estrela cair num único rio e contaminar todos. Então o que você vê é um simbolismo daquilo que está sendo executado. Deus envia. Você pode chegar e chamar essa estrela de anjo ou de alguma ação divina, ou o que você bem entender. Mas o que vai acontecer é que a terça parte dos rios vai ficar contaminada. E por causa disso, muitos homens morrem. Aqui já não se cita qual é a parte da população que está morrendo, mas está dizendo que muitos morrem por causa disso. Se isso está afetando a terça parte do mundo, você imagina quantas pessoas estão sendo afetadas e quantas pessoas estão morrendo. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E se na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. A quarta foi tocada, falta a quinta, a sexta e a sétima trombeta. A coisa já não está boa. A terça parte do sol e da lua escureceram-se. E durante o momento em que ela brilha, a terça parte desse momento, ela já não oferece luz também. Então é alguma coisa sobrenatural. Você não tem como explicar esses fatos ocorrendo.
mas eles ocorrerão. Da mesma forma como não tinha como explicar na época do Egito que todo o Egito era escuridão, menos no local onde habitavam os judeus. Aqui a gente tem algo em aspecto mundial e não mais local. O quinto anjo tocou a trombeta, e uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. Aqui ele estava usando de simbolismo, porque ele fala que é como fumaça, não diz que é fumaça. E como uma fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Está falando de um momento. Naquele momento houve um segundo escurecimento. Também da fumaceira saíam gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra. Então, muito embora eles tenham um aspecto de gafanhotos, o objetivo deles não é destruir lavouras, e nem a qualquer outra coisa verde. É porque a maioria das coisas verdes já foi castigada, sobrou 2/3. Nem árvore alguma, tão somente os homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então todos aqueles que não estão selados estão sofrendo com esse juízo. E aqui diz que essa estrela caída do céu na terra é dada a ela a chave do poço do abismo. E aí começa-se a ter uma ação praticamente sobrenatural. A gente tem uma intensificação da ação demoníaca na Terra. É a única coisa que a gente pode dizer a respeito dessa época. Foi-lhes dado também que não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Que dias? Naqueles dias. Provavelmente uma referência àquele período de 5 meses. Durante aquele período de tormento, não morrerão e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais, a 6ª e a 7ª trombeta. No entanto, o 6º anjo tocou a trombeta, e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Então, a 1/3 parte das matas foram destruídas, a 1/3 parte dos mares foram destruídos, da água doce foram destruídos. Com isso, vários homens que tomaram dessas águas morreram, o sol foi escurecido, pragas e tormentos a todos aqueles que não tinham na fronte e agora nós temos mais esse fator. 1/3 dos homens vai morrer. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependem dos seus assassínios, e nem das suas feitiçarias, da sua prostituição ou dos seus furtos. Então, muito embora Deus esteja derramando o juízo na face da terra, esteja causando dor, eles não se arrependem. Deus poderia simplesmente, com o estalar de dedos, matar todos. Mas os juízos que Deus lança sobre a terra é a prova do amor de Deus, que espera com que
cada juízo sendo lançado sobre a terra, espera do homem uma resposta, o arrependimento das suas ações. Mesmo assim, Deus para durante esse momento das trombetas, olha para os homens e verifica que os homens não se arrependeram. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens e com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. A sétima trombeta está para ser tocada. Então, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Note que o texto não está dizendo: cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os evangelistas, os pastores, os missionários, os cristãos. Não. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que Deus anunciou aos profetas ao longo do tempo todo? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, com a voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus profetas, o estabelecimento do reino milenar. Só para você ter uma ideia das versões bíblicas desse quando estiver para tocar, é quando tocar a sua trombeta. Logo que tocar a sua trombeta. Ou quando, no sentido de que importa, implica que ele toque a trombeta. Esse estiver aí, ele é fruto de uma locução que quer dizer importa, implica e ter consequência. O uso proléptico do Ariosto ocorre em discursos vívidos daquilo que é anunciado como consequência de uma condição e é expresso como se já tivesse acontecido, sendo a condição entendida como já cumprida. Então, quando o texto ele diz que quando ele estiver para tocar a trombeta, a condição da frase é quando ele soar a trombeta. Então, eu tenho que dar como cumprida. Assim que for tocado, assim que isso se cumprir, será estabelecido o mistério de Deus. O problema é que a palavra ela quer dizer importa, quer dizer implica, quer dizer ter como consequência. Mas é algo um pouquinho mais profundo. É um importa e implicar que é reforçada por uma ideia de expectativa. Você anela que aquilo venha a acontecer. Aí, algumas das nossas traduções, como por exemplo a Revista e Atualizada, ela vai dar prioridade a trabalhar a ideia do anelo, daquilo que se espera, daquilo que se tem expectativa. E em vez de não colocar a palavra ou colocar no sentido de implicar, aí ele coloca no sentido de expectativa, quando ele estiver para trocar. E alguns ficam achando que isso tem que se cumprir só pelo fato do anjo desejar tocar a trombeta, e não pelo fato dele ter tocado a trombeta. Então, a ideia-chave é assim que o anjo tocar a trombeta. E essa palavra que foi traduzida para estiver simplesmente reforça a expectativa que se tem a respeito desse fato. Toda a criação geme e suporta dores até agora, aguardando a manifestação do Filho de Deus. Existe uma expectativa de toda a criação para esse ato, para essa trombeta. E é isso que João coloca aí, quando ele coloca a palavra no original. Que nós traduzirmos apenas a ideia da expectativa e aí fica a palavra estiver. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Isso daí são 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, Deus levanta 2 testemunhas para pregar.
pregar aonde? Em Jerusalém. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, a gente está fazendo uma referência à profecia de Zacarias 4. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Darei a minhas duas testemunhas. Essa locução ela só se enquadra no período da tribulação, no período inicial da tribulação, nos 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio. Porque aqui eles não são tocados. Aqui eles fazem o que eles bem entenderem. Ao final desse período, aí eles podem ser tocados. Eles podem e serão mortos. E aí vão ficar com o corpo em praça pública durante 3 dias e meio. E depois vão ser assuntos aos céus. Os juízos que eles executam estão em consonância com tudo aquilo que nós verificamos a respeito dos selos que estão sendo abertos na primeira metade. Se você olhar, essas duas testemunhas, elas executam sinais que eram executados por homens no Antigo Testamento. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Quem é no Antigo Testamento que podia fazer isso? Sim, Elias. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Moisés, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, eles têm que dar esse testemunho. Mas, num dado momento, a besta que surge do abismo irá os matar. A besta ela não surge do abismo no final da tribulação. A besta já está durante a tribulação. O que é importante a gente verificar? Muito provavelmente esses dois testemunhos podem ser Moisés e Elias. Por quê? Porque essas duas testemunhas, ao longo de todas as escrituras, você verifica que Daniel, quando está profetizando, capítulo 9, você verifica que existe um homem no meio do rio e existe um homem numa margem e outro homem numa margem. Os dois vestidos de branco, duas testemunhas. Verificando aquilo que estava sendo anunciado a Daniel, os fatos que ocorreriam no período tribulacional. Quando você vê no Monte da Transfiguração, nós temos duas testemunhas também, junto com Jesus. Aparecem Moisés e Elias. Quando você verifica que as mulheres vão ao túmulo, em dado momento, você vê que tem duas testemunhas. A palavra lá é mensageiro, que é traduzido para anjo. Mas são duas testemunhas, duas pessoas que viram. E ali não se diz quem são essas testemunhas. Diz que são dois mensageiros e a nossa tradução traduz para anjo. Quando nós olhamos que Jesus vai ser assunto aos céus, nós temos também duas testemunhas. Varão os galileus, da mesma forma que viste, ele subir, ele há de voltar. Se pudermos considerar Moisés e Elias, nós teríamos um representante da lei e um representante dos profetas, porque a lei e os profetas testificam a respeito do Messias. E eles estariam aptos a falar as coisas concernentes às promessas e às profecias que se cumpriram na vinda do Messias. Eles poderiam autenticar que isso de fato aconteceu, porque no Monte da Transfiguração é possível eles darem o testemunho a respeito daquele fato. É possível eles darem o testemunho de que não se encontrava mais morto aquele que vive, porque procura entre os mortos aquele que vive. E o testemunho de que ele foi assunto aos céus, duas testemunhas. Então a gente verifica aí que duas testemunhas podem realmente testemunhar
E testemunhar acerca do quê? Acerca daquilo que eles viram. Então, temos esses nomes aí. Você pode não querer nomeá-los. Ok. Eu não tenho problema nenhum com isso. Você pode realmente não nomeá-los. Mas existirão duas testemunhas que farão sinais, prodígios e maravilhas da mesma forma que Moisés e Elias faziam nesse período. E eles vão testemunhar que o Messias veio à primeira vinda, que ele cumpriu inúmeras profecias que identificavam a primeira vinda do Messias e que agora ele virá novamente. E a segunda vinda, ele vem para executar o seu reto juízo. Ele vem para reinar. Então, essas testemunhas vão pregar audaciosamente durante esse período. Então, durante o momento que os selos estão sendo rompidos, essas duas testemunhas estão pregando, até que esse período termine. Essa primeira metade, esses 1260 dias, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Opa! Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Peraí, mas o Senhor deles é Jesus. Aonde Jesus foi crucificado? Sim, Jerusalém. Opa, então a grande cidade que ele está falando aqui é Jerusalém? Sim, provavelmente é. Porque é o que ele está dizendo, e o cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ele está falando da situação espiritual daquela localidade. Está falando que Israel, Jerusalém da época, estará numa situação espiritualmente falando fria, extremamente fria. Eles estarão mais apegados a todo e qualquer tipo de prática contrária a Deus do que qualquer outra coisa. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que estes cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra, e aí eu penso que a terra seja a terra de Israel, então é uma menção única e exclusivamente aos judeus. Os que habitam sobre a terra de Israel se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Também penso que seja local, seja uma referência a Israel. Porque quando nós olhamos o período da tribulação, nós temos 1260 dias, 3 anos e meio, e a grande tribulação mais 1260 dias. Quando nós olhamos para a profecia de Daniel, ele fala que do momento em que o anticristo se assenta no lugar santo, no santuário de Deus, e se autoproclama o próprio Deus, haverão ainda 1290 dias, ou seja, 30 dias após o término da grande tribulação, para que o santuário seja purificado. Então a gente tem que entender algumas cronologias. Por exemplo, Festa das Trombetas é o momento no qual o Messias retorna. 10 dias depois das Festas das Trombetas, nós temos o dia da expiação. São 10 dias depois. O povo de Israel fugiu de Jerusalém, segundo o que se encontra em Mateus 24, Mateus 25. Quando virdes o abominável da desolação sentada, onde o profeta Daniel disse, quem lê entenda. E uma das coisas que está escrita lá é, fuja. E, segundo aqueles que estudam essa parte da profecia bíblica, o local seria o deserto de Moabe, mais precisamente nas regiões, nas imediações de Bosra.
por ali é que eles estariam escondidos, estariam protegidos, estariam resguardados da ação do anticristo. Passados 10 dias, dias da expiação. Esses 10 dias entre as trombetas e a expiação são os 10 dias em que o povo de Israel fica se rememorando os pecados. Eles ficam pensando a respeito daquilo que fizeram. Eles ficam numa atitude de constricção. E esse período é o período em que o Messias vai encontrar com seu povo. E ali é aquele período em que eles chorarão pelo primogênito, como quem se chora pelo unigênito, por aí vai. Bem, mas vamos lá, vamos continuar. Então, 1290 dias, nós temos o período da purificação do templo, e lá em Daniel vai falar que bem-aventurado realmente é quem chegar a 1335 dias, pois ali se inicia o reino milenar, justamente na festa dos tabernáculos. Retrocedendo 3 anos e meio, a partir das festas das trombetas, que são festas que existem no calendário judaico e que você sabe quando elas vão ocorrer. Retrocedendo 3 anos e meio, você chegaria exatamente no meio da tribulação e cairia em outra festa judaica. O momento exato em que as 2 testemunhas estão sendo martirizadas é o momento exato de outra festa judaica. Essa festa ela é conhecida com o nome de Purim. É uma festa que está no livro de Esther. É a festa que os judeus comemoram e trocam presentes, comemorando que Amã, aquele que queria a morte dos judeus, foi morto. Aquele que intentava mal contra nós, morreu. Você está entendendo o que está acontecendo nessa época? Por que que Deus identifica Israel como Sodoma e Egito? Por que que ele identifica a grande cidade como espiritualmente Sodoma e Egito? Porque o povo está se alegrando pela morte das 2 testemunhas da mesma forma que se alegraram com a morte de Amã, que intentava realmente mal contra os judeus. Mas essas 2 testemunhas não intentavam mal contra os judeus. Elas vieram para alertá-los do caminho errado. Elas vieram da parte de Deus para pregar a palavra, para testemunhar a respeito do Messias, para oferecer oportunidade de salvação e redenção a todos aqueles que o ouvissem. Mas eles são tidos como aqueles que queriam mal contra a nação. E quando eles morrem, quando eles finalmente morrem, eles se alegram e caem exatamente na mesma festa do Purim. E eles trocam presentes. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: suba para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Esse aqui é mais um ponto que identifica que esses fatos ocorrem na primeira metade da tribulação, porque na segunda metade não existe homem nenhum dando glória a Deus. As pessoas não se arrependem dos maus que fazem. A gente vê isso nas trombetas sendo executadas. Nos cálices, que vai estar escrito mais à frente, a gente vai ver de novo. Eles não se arrependem do mal que eles estão realizando. Esse é mais um indício que isso está acontecendo na primeira metade. Então, sinceramente falando, o único arrebatamento que eu vejo no meio da tribulação é o arrebatamento das 2 testemunhas, e eles vão encontrar com todos os outros santos. Esse é o único arrebatamento que eu vejo, o das 2 testemunhas. Fora isso, a gente tem os mortos em Cristo que vão encontrar
E estes são aqueles que vêm de vestiduras brancas, mas esses não são arrebatamentos, são mortes. Então eu só tenho esses dois momentos. E depois eu tenho um retorno. Todo mundo retorna junto com o Messias. Segundo Judas, eis que vem o Senhor com suas santas miríades. Por que santas miríades? Porque santas miríades engloba tudo. Santos, todos que são separados. Os santos da tribulação, os santos do Antigo Testamento e a Igreja de Deus, que é santa. Então engloba todo mundo. É o melhor termo para ser empregado. Seria esse. Bem, conforme já foi dito, passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará pelos séculos dos séculos. A sétima trombeta foi tocada e a resposta dos céus é: acabou a tribulação. O reino agora é do nosso Senhor. Está tudo certo, tudo resolvido. É exatamente essa linha de interpretação que faz eu entender que os cálices são despejados de uma vez só, no finalzinho da tribulação. Porque com a sétima trombeta, ela inicia os 7 cálices. Mas esses 7 cálices aparentemente não tem uma ordem cronológica de um tempo demasiadamente longo. Parece que eles caem sucessivamente, um após o outro, um atrás do outro, em sequência e num tempo curto, num espaço curto de tempo, para que o anjo possa indicar que, com o soar da sétima trombeta, o reino do mundo se torna do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente dá uma pausa e a gente continua depois de fazer a retrospectiva que se encontra no capítulo 12. E aí sim, a gente volta a trabalhar o restante da tribulação na próxima videoaula. Então que você fique com Deus, fique na paz do Senhor e que essa aula possa te servir para você buscar um pouco mais de compreensão, buscar um pouco mais de entendimento sobre essa porção das Escrituras. Fique com Deus, fique na paz do Senhor e Shalom.